Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este domingo, dia 22/6. Nós te louvamos, nós te agradecemos e somos muito gratos pelo fato do Senhor usar de misericórdia para com cada um de nós. Neste domingo, onde estamos vivos, temos a oportunidade de nos arrepender, temos a oportunidade de rever cada item da nossa vida para estarmos de acordo como tu queres. Senhor, somos falhos e nós sabemos que estamos aqui somente pela tua grande misericórdia. Não usamos a estarmos aqui ou falarmos algo de qualquer maneira. Pelo contrário, nós te pedimos que o Senhor mesmo esteja à frente e que não seja eu, mas seja o Senhor. Que não haja nada de mim, mas somente de ti. Que não seja algo da minha carne, mas seja somente do Espírito. Que o Senhor possa, agora neste momento, estar nos abençoando com a tua presença e falando conosco, através aqui deste ministério, através deste canal. Isso esteja me usando para transmitir, ó Deus, esta palavra que o Senhor tem tocado nos nossos corações, nos advertido e nos orientado. E obrigado, porque o Senhor tem cada vez mais limpado os nossos corações. E bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Então nós queremos estar limpo, sonda cada vez mais os nossos corações, nossos pensamentos, nossas mentes, sonda cada vez mais tudo aquilo que falamos, porque hoje, como o Senhor mesmo permitiu que a gente entendesse esta palavra que está no livro, amados irmãos, de Mateus, capítulo 12, versículo 36, que ali está dizendo que daremos conta de toda palavra frívola no dia do juízo de Deus, de toda palavra frívola que o homem proferir. E é importante estarmos claros disso. Eu já falei disso em alguns outros vídeos, mas eu quero aqui atualizar e acrescentar algo que nós ganhamos e entendemos, que precisamos de fato nos arrepender, porque são muitas as palavras e até mesmo que vêm pensamentos, depois nós proferimos. E para não darmos conta no dia do juízo, vamos dar conta agora, porque é melhor agora do que naquele dia. E por isso que o Senhor está usando misericórdia para nos alertar. Igreja, né, se arrependam, se limpem, porque Jesus está às portas, amados. E nós precisamos estar limpos a cada dia mais. Por isso vamos prosseguir juntos, vamos juntos nos ajudar para nos limpar. Porque, queridos, nós não conhecemos verdadeiramente a nossa natureza. Somente o Espírito Santo pode nos sondar e nos ajudar a nos livrar de todo o mal, de toda mentira, de todo engano e de tudo aquilo que achamos que estamos certos, mas não estamos. E por Espírito Santo, vai adiante, leva esta palavra, esta mensagem a todos aqueles que o Senhor, de fato, sabe que precisa. E que o Espírito Santo, Ele mesmo, convença a todos nós do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos, na volta de Cristo, ou quando nós partirmos, estarmos aprovados, não só apenas ser usados, mas sermos aprovados por Deus. E que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Queridos, quero começar com vocês e bater um papo aqui, porque vocês sabem que eu gosto de conversar com vocês sobre cada tema. Hoje, o Senhor pediu para estar alertando, né, a sua igreja que todos os homens, e lógico, inclusive a sua igreja, daremos conta de toda palavra frívola, ok? Toda palavra frívola, vamos dar conta. E para nós entendermos o que é uma palavra frívola, tá? Eu vou aqui passar para vocês uma expressão, tá? Na Bíblia, a palavra frívola refere-se às palavras sem importância, palavras inúteis, ou que não trazem edificação ou benefício, tá? Tanto é que em Mateus 12, depois eu quero que vocês também
ali acompanhem, vocês verão que lá diz que de toda palavra frívola que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. Então, isso enfatiza a importância de usarmos as palavras, queridos, com sabedoria e com muita responsabilidade. Isso é muito importante. Então, eu quero ler para os amados aqui, Mateus, quem tiver aí com a palavra do Senhor, por favor. Mateus capítulo 12, versículo 36 diz assim: Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Por quê? Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado, tá? Então, eu já fiz alguns outros vídeos aqui no canal relacionado a esse tema, e eu confesso que eu não tinha pensado, principalmente aqui para quem atua em ministérios de batalha espiritual. Quando eu digo isso, queridos, eu digo assim para irmãos, pastores, líderes e até você que tem um ministério aí que liberta pessoas, que ajudam pessoas a se livrarem até mesmo de demônios. Quantas pessoas chegam aqui ao ministério endemoniadas e ali nós acabamos tendo um contato, né, com aquele demônio manifestado no corpo daquela pessoa que estamos ministrando. E então, não, não é só nós aqui no ministério, né, mas todos aqueles que atuam nessa área, principalmente você que sempre Deus tem conduzido para te usar para expulsar demônios, ali você também está falando, ali você está proferindo palavras, correto? E aí muitas vezes a gente não presta atenção de que mesmo com anjos caídos, e mesmo que são demônios, mesmo que eles ali, eles estão provocando, eles estão ameaçando, eles estão dizendo que vai te matar, eles estão dizendo que né, quem é você e tal, para estar ali tentando expulsá-lo. Ou seja, quem tem lidado com o demônio sabe do que eu estou dizendo, e isso é importante. E talvez você ainda não lidou com isso, e talvez amanhã depois você vai se deparar com uma pessoa endemoniada, seja alguém próximo, um irmão, ou alguém da família, ou quando Deus te conduzir a uma obra. Então é importante você também saber disso. O que a Bíblia fala quando manifesta-se um demônio? O próprio Jesus, ele disse que o Senhor nos envia, não é? Então, através ali desses que Deus envia, e eles estão constituídos da palavra de Deus, o Senhor diz que no nome de Jesus, eu vou só pegar o tema, tem vários outros, falarão sinais, maravilhas, falarão em línguas e tantas coisas, mas eu quero pegar apenas esse ponto de que expulsarão demônios, tá? Então, no nome de Jesus, a igreja, ela, queridos, tem o poder, no nome de Jesus, de expulsar os demônios. Então, biblicamente falando, o que a Bíblia nos relata de como expulsar ali os demônios e como lidar com aquela situação, tá? Então a Bíblia diz para expulsarmos, a Bíblia diz para darmos ordem aos demônios e dizer para eles: saiam, não é? Em nome de Jesus. E, e pronto. A Bíblia não cita mais outras coisas, só diz assim: sai, vai embora, em nome de Jesus, e acabou. Ok? E por que eu estou falando isso? Porque nós ficamos preocupados para onde que esses demônios vão, nós ficamos preocupados aonde que temos que, para onde temos que enviá-los ou mandá-los. Não precisa se preocupar com isso, porque nesta preocupação a gente acaba errando. Inclusive eu mesmo, eu sempre gosto de citar que eu também já passei por isso, porque assim como eu aprendo, eu me arrependo e também ensino. Porque essa é a finalidade, né, irmãos, nós como igreja, tá? Então, eu também, já em muitos momentos, outrora, agora eu não faço mais isso, eu até mandava o demônio, muitas vezes, ir para o inferno,
E nós sabemos que o inferno hoje ainda não foi inaugurado. E outra, quem vai mandar alguém para o inferno, seja demônio e seja ímpio, é somente o nosso Deus, o juiz do juiz, o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, por enquanto, amados, Satanás e os demônios, eles foi determinado por Deus que eles fiquem na terra, ok? E uma vez que nós sabemos que o inimigo está passeando pela terra, lembra do livro de Jó? Que Deus falou para Satanás, de onde você vem? E ele falava, eu estava passeando pela terra. E nós sabemos que os demônios também estão onde? Na terra, não é? Eles estão em legiões, estão como no Gadareno, né? Biblicamente falando, aquele jovem que tinha caça de demônios. E aquele outro demônio que quando expulsaram, ele rodeou a terra, não encontrou onde ficar, viu a casa que tinha saído, estava vazia, voltou e trouxe mais quantos com ele? Mais 7, ok? Então, esse é o primeiro ponto para que seja simples, tá? Seja muito simples, tá? Quando você expulsar um demônio, você simplesmente o expulsa, manda ele sair daquele corpo que na qual você está ministrando, porque aquela pessoa, ela se arrependeu, aquela pessoa ali crê em Jesus Cristo e ela está pedindo a tua ajuda. Então ali você simplesmente expulsa aquele demônio em nome de Jesus, saia dela ou dele, e depois que aquela pessoa estiver consciente, aí então você trabalha a verdade, pedindo ao Espírito Santo para que ele traga à luz todo o direito legal pela qual aquele demônio teve acesso a essa pessoa. Por quê? Se um demônio teve acesso àquela pessoa, como biblicamente nós sabemos que isso existe, nós não vamos negar isso. Os demônios estão aí e estão, né, ali nas pessoas. Então, uma vez que ele teve acesso, é porque ele teve o quê? Um direito legal. Entende isso? E o direito legal dele envolve muitas coisas. Tá? Envolve maldição hereditária, né, que esta pessoa herdou dos seus antepassados. E eu já deixei claro aqui que maldição hereditária nós retiramos, removemos pelo sangue de Cristo, porque ela herdou aquilo. Ela apenas retira. E aquela pessoa, ela só vai pedir perdão pelos pecados que ela cometeu, tá? Ela não pede perdão pelos pecados dos antepassados ou pela iniquidade dos antepassados. Não, isso é responsabilidade dos antepassados, ok? Mas a Bíblia fala que nós herdamos, não é? Então isso está no nosso DNA, isso vem, né, por natureza, por tudo isso que nós já explicamos. Então, maldição, trabalhos e iniquidade dos antepassados, a gente somente retira, beleza? E pedir perdão é pelos pecados que nós cometemos, pelas iniquidades que também cometemos, daquilo que nós acreditamos que era verdade, então se arrependa dos seus pecados. Dos restantes você só retira. Então, ali quando aquela pessoa está consciente, você vai trabalhar essa verdade. E essa pessoa, então, entendendo que pecou, que ela herdou e que ela então precisa fechar estas brechas, né? E a Bíblia fala: não deis o lugar ao diabo, então tem que se arrepender de todo o direito legal que essa pessoa deu ao inimigo, ok? E aí então, o que vai acontecendo? Ela vai conhecendo a verdade e a verdade vos libertará. Porque não adianta, amados irmãos, simplesmente nós removermos maldição, removermos trabalhos que existe, né? Que foi pessoas que fizeram, você não tem culpa, mas você só remove e retira. Removermos iniquidades, ok? E se a pessoa não está consciente da verdade, se a pessoa não tem instrução da verdade, então ela precisa da verdade para ela se posicionar e não cometer em atitudes mais coisas erradas e também não dar lugar ao inimigo para que ele entre, né? Porque o inimigo ele se apodera de nós quando estamos em desobediência, quando então pecamos ou quando então, né, fazemos aí qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus. Beleza? Tranquilo?
Aqui eu estou abordando bastante coisas, porque Deus está nos alinhando, queridos, sempre com a verdade, sempre relacionado à palavra de Deus. Então, deixo claro e repito, é, os demônios existem, maldições existem, iniquidades também existem, lógico, trabalhos o inimigo faz, mas nós temos que saber tratar tudo isso de acordo com a verdade, ok? Feito isso, você está pautado com a verdade, até expulsar o demônio, você expulsa de acordo com como Cristo ensinou, e não de acordo com o que nós ouvimos ou aprendemos pelas práticas de muitos ministérios de libertação, que agora entra aquilo que eu quero aqui passar para os amados irmãos. E o tema de hoje qual que é? É que vamos dar conta de toda a palavra frívola. E você sabia que eu e você temos que nos arrepender de tudo aquilo que a gente fala, dessas palavras frívolas, que não edificam, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que eu já citei aqui o significado dessa palavra frívola. Então nós daremos conta. Então o que a gente faz? Pede perdão, não é? São muitas. Você para para pensar e falar quantas palavras eu já não disse, por exemplo, brigando, né, com o cônjuge, com os filhos, ou com o papai, com o amiguinho da escola, e até mesmo, queridos, na igreja, muitas vezes discussão ou pensamentos, raiva, ciúme, tantas coisas. Então é muita coisa. Então, o que nós devemos fazer? Eu e você precisamos ir diante de Deus e falar: Senhor, mediante a tua palavra, eu quero me limpar de toda palavra frívola que eu proferi. Até hoje, eu limpo agora com o sangue de Cristo, porque o sangue de Jesus pagou o preço por toda essa dívida, né, por tudo isso que eu tinha contra relacionado ao Senhor. Então o sangue de Cristo, irmão, paga tudo. Glória a Deus por isso. Então você ali toma posse do sangue de Jesus, se arrependendo e pedindo ao Espírito Santo que te dê graça, para que agora as palavras que saem da sua boca seja para edificação, conforme no livro de Efésios. Então, nós temos problema para resolver, nós temos dificuldade para resolver. Muitas vezes pessoas querem discutir conosco, e o inimigo ele vai forçar tudo isso. Tem coisas que você não vai gostar e você tem que ser sábio para lidar com aquela situação, assim como Jesus. Então o inimigo ele vai provocar de todos os lados para tentar tirar de dentro de mim e de você uma palavra frívola, para que então você e eu citando isso, ele então acaba tendo ali um direito legal de poder atuar nas nossas vidas, porque não vigiamos naquilo que falamos. E aí você pode estar pensando aí do outro lado e dizendo assim: mas como evitar de falar palavras frívolas? Querido, só tem um jeito. Eu e você precisamos mudar o nosso vocabulário, né? O nosso roteiro, a nossa constituição e aquilo que somos. Como isso? Nós precisamos todos os dias nos alimentar da verdade, da palavra. Porque no livro de Romanos 12, ele diz assim que a palavra, ela vai fazer com que a sua mente, ela não se conforme mais com as coisas desse mundo. Ok? Então, conforme a palavra você vai recebendo ela, você vai lendo, vai recebendo, você vai sendo instruído, você vai sendo educado na justiça. Então a sua mente vai sendo transformada. Como a sua mente vai sendo transformada? Ela vai agora recebendo a palavra da verdade e automaticamente você vai se arrependendo e você então vai agora retirando toda palavra, seja ela, né, educada ou não, boa ou não, mas tudo que é deste mundo você vai removendo para ficar somente com a palavra de Deus que edifica. Então, precisa substituir a nossa mente de tudo aquilo que a gente tem vivido, aprendido, para agora a palavra de Deus. Então você vai sendo renovado, lá pode olhar lá Romanos capítulo 12, e você vai agora experimentando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus? Tranquilo? Então, primeiro ponto é esse. Agora, vamos ao dia a dia
na qual nós vivenciamos. E volto a dizer, inclusive eu outrora já caí nessa situação. Queridos, quantas pessoas, quando se trata da questão de lidar com, já disse, com pessoas, agora vamos falar relacionado a quando estamos lidando com demônios. Queridos, quando eu vejo na internet, quando eu olho nas redes sociais, situações dessa natureza, a gente percebe muitos líderes, pastores, humilhando os demônios, sim ou não? A gente percebe ali pastores, eles querendo mostrar para as pessoas que estão ali que ele está no controle, né? Mesmo dizendo que é Jesus, aí humilha o demônio, bota ele de joelho, arrasta ele para lá, arrasta ele para cá, ok? E ali ele começa a humilhar, ali ele começa a dizer coisas que a Bíblia não pediu para falar, na palavra de Jesus não pediu para fazer. Então, por exemplo, eu já disse, alguns mandam, né, os demônios ir para o inferno, como eu já fiz isso, já me arrependi. Aí, os demônios lá do outro lado, eles falam para Deus, nem o Senhor mandou eu ainda para o inferno, porque não chegou a minha hora, e essa pessoa aqui, o fulano de tal, está mandando. Então, nós estamos assumindo uma posição que não é nossa. Isso cabe a Deus, tá? E aí tem muitas das horas que as pessoas estão ali conversando com o demônio, e aí o demônio está ameaçando. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está provocando a cada um de nós para ver se a gente também reage, tentando se defender e usando palavras que Deus não autorizou a dizer. Então, por exemplo, eu já fiz isso. A gente começa a queimar o demônio, a gente começa a mandar castigar ele, a gente começa a mandar, a dizer assim, Senhor, manda as labaredas de fogo e queima ele pelo fato dele ter aí feito essa pessoa sofrer muito. Então, naquela hora, eu não percebia, mas eu estava ali, de uma certa forma, já sentenciando ele, entende? Só que esse não é o meu papel, e nem é o seu papel, seja quem for. Deus me deu autoridade? Não nego, sim, mas a minha autoridade, que é de Deus, que foi me dado, é para libertar os cativos, no nome de Jesus, e retirar os demônios. Pensa bem, amados, os demônios, Deus já sentenciou eles, e o juiz do juiz, que é o nosso Deus, por enquanto estabeleceu que eles fiquem aqui na terra. E acabou. O tempo deles irem serem condenados, o tempo de ser castigado, é Deus que vai estabelecer isso. É no tempo de Deus, tá? Então, para que a gente vai ficar perdendo tempo com isso? E aí então, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo iluminou que essas palavras que foram proferidas contra os demônios, que você está ali até, né? Não, no nome de Jesus, eu vou te castigar, eu vou te queimar e tal. E eu já fiz tantas coisas aqui, queridos, porque a gente acaba se envolvendo e vendo a pessoa sofrendo tanto. Então eu vou castigar ele aqui, vou meter uma espada aqui nele. Inclusive, queridos, né, a Bíblia fala que nós fomos revestidos da armadura de Deus, né, para nos proteger, tá? E não para usar a espada para cortar alguém ou próprio cortar os demônios. Quer dizer, eu estava ali tentando castigar, mas na verdade ele não estava sendo castigado. Por quê? Porque Deus não mandou fazer isso. A Bíblia não manda fazer isso. Você não vê na Bíblia, no Novo Testamento, né, principalmente, Jesus é aquele que fala mais do inferno, é aquele que fala muito de demônio, é o próprio Jesus. Você não vê Jesus humilhando os demônios. Você vê ou não? Você não vê isso, tá? Você pode pegar os textos que Jesus lidar com os demônios. Jesus, ele até ali ouve e até permite, lembra aqueles de 2.000 demônios que pediram para ele para entrar nos porcos? Jesus eu permito. Mas Jesus não está ali castigando eles, não está ali falando tudo que a gente fala, tá? E aí vocês sabem o que você já disse e eu sei o que eu já disse. Então, eu quero trazer a luz aqui para o meu e o seu coração, de que até para os demônios, entendeu? Até para os demônios, nós daremos conta de toda palavra frívola
que mencionamos para também os demônios e para Satanás. Ó, e eu não tinha pensado nisso, tá? Estou confessando. E Deus me trouxe à luz. Eu falei, preciso avisar a igreja, isso é para avisar. Por quê, queridos? Eu até então achava que era só relacionado às pessoas. Não, mas aos demônios. Mas os demônios já estão condenados. Tá, eles já estão condenados. Mas por que você está ousando a ir além do que Deus permitiu? E olha que interessante, está na palavra de Deus isso. Vamos ler o livro de Judas, lá na frente, né? Um livro ali bem antes, ali de Apocalipse, tá? O livro de Judas, bem pertinho ali, livro antes. Só tem um capítulo. Eu vou ler para vocês aqui Judas, capítulo 1, né? O versículo 9. Tudo bem ou não? Se vocês lerem esse capítulo, é um capítulo só, queridos. Aqui Deus pediu para Judas escrever um capítulo para mostrar o que aconteceu lá no passado, o que aconteceu no presente e o que vai acontecer também com todo aquele que não for advertido. Advertido está sendo, mas que não se arrepender da advertência da palavra de Deus. E tem muitos que estão proferindo palavras até contra demônios e anjos caídos de forma irrefletida. Então, Judas capítulo 1, versículo 9 diz assim, ó: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, veja bem, agora existe uma cena em que eles estavam ali disputando a respeito do corpo de Moisés, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, o porquê, mas só vou fechar aqui como que era ali a situação e como que o arcanjo Miguel se comportou diante de um anjo já caído, né, que era ali Satanás, ok? Como que ele lidou com aquilo ali. Então, veja bem, arcanjo Miguel é um anjo poderoso, tá? Tá ali, agora é o número 1, vamos dizer assim, tá do lado do Senhor, nosso Deus. Ele, autorizado por Deus, foi enviado para lidar com essa situação. Ele está lidando com Satanás, que já está caído, já está em rebeldia, ok? E aí olha o que a Bíblia diz relacionado ao arcanjo Miguel. Queridos, que nós comparado ao arcanjo Miguel, né? Misericórdia. Praticamente somos nada, né? Praticamente, né? Mas arcanjo Miguel, que tem poder, que não tem pecado, olha o que a Bíblia nos ensina a como lidar com o inimigo do jeito certo. Eles estavam ali discutindo, disputava a respeito exatamente do corpo de Moisés. Aí a Bíblia diz, queridos, o arcanjo Miguel, ele não se atreveu a proferir, lembra? Juízo. Porque é interessante, irmãos, quando você está falando algo, que nem eu estou falando dos demônios, castigando, eu sou o juiz ali. Eu quero dar uma de juiz, né? Mas quem é o juiz? O juiz é Deus que faz isso, tá? Então, aqui diz que Arcanjo Miguel não se atreveu a proferir juízo infamatório contra Satanás, contra ele, tá certo? Então, nesse primeiro momento, eu quero ler para vocês aqui, o que é o termo juízo infamatório, tá? Na Bíblia, refere-se à condenação ou à acusação com palavras ofensivas ou injuriosas. Que inclusive eu estou lendo aqui nesse contexto de Judas 1, né? Versículo 9. Veja bem, o arcanjo Miguel ele se recusa a proferir um juízo infamatório contra o diabo, tá? E aí eu quero até ainda enfatizar para você, esse juízo infamatório ele refere-se a um julgamento ou uma avaliação que causa dano à reputação ou honra de alguém ou de algo.
É um termo usado para descrever uma declaração, uma ação ou procedimento que pode levar à difamação ou à calúnia, prejudicando a imagem pública de uma pessoa, e presta atenção, ou de uma entidade, que é um demônio, que é um espírito. Em termos mais simples, um juízo infamatório é uma opinião ou uma avaliação que tem o potencial de manchar a reputação de alguém, correto? Então, querido, qual o interesse meu ou seu de sujar a reputação de Satanás se ele já está sujo? Se ele já está condenado? Entende? Nós não precisamos mais se preocupar com isso, porque Deus já fez isso, Deus já o expulsou do terceiro céu. Só que o juiz do juiz, que é o nosso Deus, não lançou ele ainda no inferno, porque o inferno e o lago de fogo posteriormente, a Bíblia diz que foi preparado para o diabo e seus anjos caídos. Não foi nem para o ser humano. O ser humano ele vai para lá aqueles que não creram em Jesus e não obedeceram a Jesus. Mas o inferno e o lago de fogo foi preparado para o diabo. Ok? E eu tenho dito em outros vídeos que ainda o inferno nem foi inaugurado. E alguns pensam que tem gente sofrendo lá. Não tem. Isso já expliquei em outros vídeos. Depois pode perguntar aqui que eu mostro. Tá? É bíblico. Então, querido, você sabe disso. Satanás já foi sentenciado por Deus. Só que Deus, ele permitiu que Satanás ainda, e por enquanto, hoje que estou fazendo esse vídeo, né, e ainda vai levar alguns anos, Satanás não vai para o inferno agora. Satanás não está sendo condenado agora. Ele está solto. Então, ele está trabalhando, ele está usando seus demônios para tentar tirar quem é de Deus, sair da presença de Deus, e aquele que não é de Deus, manter ele dessa forma até que essa pessoa morra. E aí depois que morre, Hebreus 9, 27 diz, depois vai ter o juízo, e depois do juízo é que Deus então vai sentenciar quem vai para o inferno e quem não vai. E depois ele pega esse inferno e joga tudo no lago de fogo, assim diz o livro de Apocalipse. Mas hoje, agora, Satanás e os demônios estão soltos, amados. Eles estão rodeando por aí. A Bíblia fala que Satanás anda em derredor, procurando alguém para tragar. Entendeu ou não? E é lógico que ele é caído? É caído. Lógico que ele é do mal? É do mal. Ele faz coisa ruim? Faz. Mas isso, Deus é que está no controle de tudo. Então, o que Deus fala para a sua igreja, que é seus filhos? Se mantenha na minha palavra, se sujeita a mim e o diabo fugirá de vós. Então não se preocupe com o inimigo. Ah, mas o diabo está aí. Então, isso deixa com Deus. Tá? É no tempo de Deus. Ah, mas ele está solto, como eu me protejo? Você ficar firme com a palavra, você está em santidade, você não vive em pecado. Querido, ele só fica em derredor. Não tem como te pegar. A Bíblia fala que aqueles que estão amando, obedecendo os mandamentos de Deus, o inimigo não lhe toca. Tá? Ele vai tentar, ele vai provocar. E isso não quer dizer que você não vai ouvir a voz dele. Isso não quer dizer que ele não vai chegar até na tua casa. Eu já disse em outros vídeos que lá no Jardim do Éden não tinha pecado nenhum com Adão e Eva. E Satanás entrou lá, foi lá, né, se corporificou ali na serpente e falou com a Eva. E a Eva não tinha pecado ainda. Entendeu? Então, a Bíblia é muito clara, a verdade é muito clara, mostrando que nós, filhos de Deus, por mais santificados que a gente esteja, por mais sem pecado que a gente não esteja cometendo, e que esteja tudo bem, isso não quer dizer que você não vai ter um contato com o inimigo, que ele não vai falar. Tem muitos irmãos e irmãs aqui que Deus deu graça, com muitos dons, e às vezes a irmã fala, ai pastor, eu ouvi a voz do inimigo, será que eu estou com... Não, não é isso. Porque, queridos, o diabo já veio me visitar e eu ouvi a voz dele. Mas ele veio para tentar fazer com que eu me rebelasse. Entendeu? Então, ouvir a voz do inimigo não é, eu estou em pecado, estou em brecha, nada disso. É porque temos um dom de discernir o mundo espiritual. Entendeu? Então, o diabo ele vai também jogar seta na mente, vai trazer alguns pensamentos até do passado. E somos nós que temos que discernir, dizer não e sim.
não para o inimigo e sim para Deus, não para a mentira e sim para a verdade. Então, quando você pega a verdade, você entende que o arcanjo Miguel, tá? O arcanjo Miguel, ele não se atreveu. Meu Deus do céu. E quando eu li isso, ele não se atreveu a proferir juízo infamatório. E aí, eu pensei como eu fazia as coisas aqui e pensei num todo da igreja. Queridos, quantas pessoas na igreja de Deus, se você vê nas redes sociais e talvez até onde você congrega, estão ali se atrevendo, sabe, a humilhar o demônio, a humilhar quem está ali, a castigar ele e a falar coisas que Deus não disse para você falar. Essas pessoas darão conta dessas palavras no juízo de Deus. Então, se esse vídeo está chegando até você, dê conta agora. Peça perdão a Deus, até pelas palavras que você disse a Satanás e aos demônios. Sabe, a Bíblia fala que Satanás está debaixo dos pés da igreja, lá no livro de Efésios. E aí eu pego aquilo e começo a estar debaixo dos meus pés, então agora eu piso na sua cabeça, eu chuto você e tal. Queridos, quem mandou Deus? Quem foi que mandou você fazer isso? Então, o inimigo ao longo dos tempos, ele vem se aproveitando até de textos que de fato ele sabe qual é o lugar dele, aí ele fala, bem, então eu vou provocar os filhos de Deus para ver se eles começam a querer usar de juízo infamatório contra mim. Por quê? Porque se fizerem isso, eles, até sem perceber, achando que está fazendo certo, vão abrir legalidade, vão falar coisas que não devia, só coisas que somente está nas mãos de Deus a realizar, e a igreja está indo além daquilo que Deus estabeleceu para fazer. Então, volto a dizer, o que Deus estabeleceu para a igreja fazer? Expulse em nome de Jesus. E ponto final. Ah, se ele estiver ali tentando fazer a coisa, repreenda. E ponto. E mande embora. E aí tem até um termo, que eu até usei isso, não uso mais, e ouvi isso em escolas de batalha espiritual, até ensinam. Eles dizem assim, eu te expulso, né, demônio e tal, e vá para onde Jesus determinar. Aonde que a Bíblia diz que eu tenho que dizer essa parte, vá para onde Jesus determinar? A Bíblia não diz isso. Agora, Jesus já, por enquanto, determinou. Porque quando dizemos isso, é porque não sabemos o que Jesus já disse. Então você tem que voltar para as Escrituras e saber onde Jesus determinou, para onde o Pai determinou que Satanás fique? Na terra. Entendeu? Por quê? Onde você estava, Satanás? Eu estava passeando pela terra. Onde estão os demônios? Estão na terra. Estão aqui, nesse primeiro céu e na terra. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. E se encontram principados, potestades, dominadores desse mundo, contra todo tipo de demônios. Sim ou não? Aí onde que a Bíblia diz? Nos lugares celestiais. Então não é no inferno. Então eles estão aqui nesse primeiro céu. Então nós sabemos que tem três, né? Tem o terceiro, o segundo e o primeiro. Três. O terceiro é onde está o trono de Deus, onde Deus habita. Né? Tem o segundo, onde faz ali até, entendo, a separação, né? Do terceiro ao primeiro, onde Satanás estava com Deus. E ele foi expulso para cá. Então Satanás ele tem esse acesso no primeiro céu, tem acesso à terra, porque a Bíblia nos deixa claro disso. Sim ou não? Tranquilo. Então Deus já determinou que por enquanto Satanás fique na terra. Se Deus já falou isso, então por que eu tenho que ficar mencionando vá para onde Jesus determinou? Não precisa. Então, tudo que você acrescenta ou diminui, você vai dar conta. Então, não precisa de nada disso. Então, sabe o que acontece? O inimigo ele fica trazendo coisa de outros ministérios, a gente acaba pegando e traz experiência de um de outro, que acrescentou, a Bíblia fala um pouquinho de fermento, leveda toda a massa, e a gente sai copiando e sai fazendo. E a gente acha que está certo. Não! Não podemos aumentar nem diminuir. É aquilo, acabou e pronto. Ah, mas a pessoa é endemoniada. Expulse e manda para onde? Só manda sair dali. E ponto final.
entendeu? E para onde ele vai? Isso é problema, né, dele com Deus. Mas naquele corpo não fica mais. Por quê? Aquele corpo, agora aquela alma se converteu, o sangue de Cristo a comprou, e eu e você como ministro, né, do evangelho em todas as igrejas, isso tem problemas demoníacos e tal, nós como ministro do evangelho, nós como servo de Cristo, nós limpamos, removemos, né, no nome de Jesus, retiramos e mandamos os demônios embora daquele corpo. E ponto final. Ali não é o lugar dele e saia em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Pai. Ponto. Aí agora ele vai rodear a terra? Vai. Ele vai tentar voltar? Vai. Meu irmão, é até o tempo de Deus. Isso só vai acabar quando, no modo global, quando Jesus voltar e sentenciar tudo. Aí já era para eles. Aí o próprio Jesus vai pegar tudo isso, inclusive Satanás, falso profeta, anticristo, vai jogar tudo no inferno, do inferno vai jogar tudo no lago de fogo. É Jesus que vai fazer isso, mas no tempo dele. Enquanto isso, a igreja, ela só expulsa e limpa a pessoa e ponto final. E aí, para fechar, em Judas, não podemos esquecer, capítulo 1, versículo 9, baseado em tudo isso que o arcanjo Miguel, querido, volta a dizer, arcanjo Miguel, ele não se atreveu e nós estamos se atrevendo, então o recado já foi dado. Então o que o arcanjo Miguel fez? Ele disse assim naquela situação: o Senhor te repreenda. Ponto, irmãos. É isso. Então se o diabo está tentando falar como ele fala, ele provoca mesmo. O diabo não tem mais nada a perder, meu irmão. Não tem mais nada a perder. Ele é ousado mesmo, ele não teme a Deus, não tem mais nada. Ele já sabe que está condenado. Então ele vai aumentar, ele vai inventar, ele vai fazer um monte de coisa para que tente tirar você da verdade. Ele vai tentar mexer com o seu ego, vai tentar mexer com as suas emoções, ele vai tentar fazer com que você saia da presença e você mesmo agora comece a usar, né, uma palavra, um juízo infamatório que não cabe a mim e nem a você. Então, quando a situação apertar, quando você disser assim, olha, o Senhor te repreenda, meu irmão, aí quando Deus entra em cena é diferente. Porque você está submetendo a Deus. Então, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. Aí você se sujeita a Deus, e aí só por causa disso é que o diabo, ele se afasta. Então, ó, eu me sujeito a Deus. Resistir firme ao diabo. Como? Me sujeitando a Deus. E ele fugirá de vós. Mas às vezes a gente já pula, porque já acha que já está sabendo tudo, já fez muita experiência e muitas coisas erradas. Então a gente já não sujeita-se mais a Deus, já vai falando coisas que não devia. E você sabe o quanto que muitos ministérios, e volto a dizer, inclusive eu fazia isso, não faço mais, já pedi perdão a Deus. Então, amados, fica aqui esse recado para você. Fica aqui esse recado para você. Você está me ouvindo aqui agora? Primeira coisa, peça perdão a Deus por toda palavra frívola que você proferiu e tem proferido para pessoas. E também não esqueça, se você teve essa experiência e já vivenciou, nem que fosse uma vez, ou até pensou, até também para Satanás e para os anjos caídos, e tudo que você proferiu juízo ali, que não cabe a você fazer isso, mas somente a Deus, se arrependa e aí então só diga para o inimigo, o Senhor te repreenda. E ponto final. Ok? Fica aqui essa comunhão. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Eu peço que você compartilhe, que você possa dar aí o seu joinha, não é? Se inscrever no canal, você que não é inscrito, você clica aí no sininho, porque no sininho ele vai te dar aí as notificações de outros vídeos que eu estaria aqui fazendo para te notificar, para que você possa estar acompanhando. Caso você queira manter contato ou tirar dúvida, aqui abaixo do vídeo, na descrição, tem aqui o contato do Ministério. E compartilhe essa mensagem para todos aqueles que Deus colocar no seu coração.
E inclusive eu sei que você está lembrando de alguém, e até de um pastor, de um líder, de um ministério, que ele, quantas vezes já na cabeça dele, né, humilhou o inimigo por causa da autoridade que foi dada, mas ele ultrapassou. Então, volto a dizer, se nem o arcanjo Miguel fez isso, quem somos nós para fazer isso? Ok? Então, só declare para expulsar, sai em nome de Jesus. E dependendo da situação que o inimigo está provocando, o Senhor te repreenda e você verá um livramento tremendo e uma unção tremenda ali, Deus agindo, porque você está se submetendo à verdade e Deus faz o restante. Glória a Deus. Muito obrigado, meu Pai, por essa comunhão. Perdoa aqui as nossas falhas, perdoa aqui muitas vezes tudo aquilo que muitas vezes não está de acordo com o que tu queres. Nós queremos te servir com excelência, mas estamos aqui. Obrigado a Deus, porque eu sei que o conteúdo, ele é o mais importante de tudo. Então, que esta palavra chegue ao coração de todo aquele que é necessário e que o Espírito Santo convença essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo e de toda palavra frívola que essa pessoa tem mencionado, porque o Senhor não quer nos condenar. Então o Senhor está nos alertando agora, irmãos, que o juízo começa pela casa do Senhor e começa agora. Então agora nós podemos nos arrepender. Nós então temos o sangue de Jesus que pagou o preço. O Senhor diz, através do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9: se confessar os vossos pecados, agora, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. A hora de pedir perdão é agora, queridos. Entende? A hora de pedir perdão é agora. Não deixe para amanhã. E hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Glória a Deus por isso. Queridos, obrigado por cada um que me acompanhou aqui até o final. E ore por esse ministério. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau.